Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um flyer animado de hamburgueria. Lembrando que o tipo de vídeo, o tema escolhido, foi através das enquetes lá do Instagram. Mas antes de começar, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar aquele like porque me ajuda muito. Além disso, aqui na descrição tem um link com todos os materiais que eu utilizei nesse tutorial e também um link do meu site caso você queira aprender tudo sobre a Lightmotion. Também tem um link do Pack Pro, que são templates customizáveis de Lightmotion. Hoje a gente conta com mais ou menos 80 templates de diversos nichos, então dá para aproveitar. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo. Bom galera, aqui dentro do aplicativo a gente vai começar o tutorial. E para começar, a gente não pode se esquecer de clicar no maisinho aqui e começar a criar o projeto. Então, eu vou renomear o projeto aqui para Flyer Animado de Hamburgueria. Como é um flyer animado, eu vou manter a proporção 4:5. Caso você queira adaptar esse tutorial para um story, é só você clicar na opção 9:16. Mas como eu quero um flyer, eu vou fazer 4:5, beleza? Vou manter 1080p, 30 fps e o background black para manter. Criei o projeto. Aqui dentro do projeto, quem está acostumado comigo sabe que eu começo pelo background. E se você baixou os materiais, é só você clicar aqui embaixo no maisinho, ir em mídia e aí adicionar o background. Então vou adicionar o background aqui dentro, né? Esse background ele é um pouquinho menor, então eu só preciso fazer um pouquinho da escala aqui, ó. Certo? Bom, criei o background, agora eu vou começar a inserir algumas informações que eu imagino que sejam relevantes. Eu vou clicar no meu maisinho, vou em mídia e eu vou adicionar o meu elemento, né? Que é o hambúrguer. E por que eu comecei com esse elemento? Porque ele vai fazer com que eu coloque todas as bases de texto que eu queira colocar, tá bom? Então, coloquei aqui o hambúrguer e eu vou começar a acrescentar algumas outras coisas. Para isso, eu vou no meu maisinho de novo e eu vou acrescentar um retângulo, tá? Então, para criar esse retângulo, eu vou vir aqui, ó, e vou clicar no meu quadrado. Eu vou jogar esse quadrado lá para cima, tá? E eu vou criar um retângulo, né? Então, para isso, eu tenho que vir aqui, ó, na opção de escala. Eu vou vir aqui, vou desabilitar o cadeado e vou aumentar o eixo X, né? Que é a largura. Certo? E eu vou diminuir um pouquinho o meu eixo Y e diminuir um pouquinho a largura novamente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar, eu vou clicar nele de novo, eu vou em borda e sombra e eu vou acrescentar aqui, ó, um traço. Esse traço eu vou trocar a cor só para diferenciar, para mostrar o que eu vou fazer para vocês. Eu vou aumentar bem, ó, esse traço e aqui nas opções de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa opção aqui, ó, redonda, e essa opção aqui também de cantos redondos. Então, selecionei elas, aqui dentro do meu elemento ele ficou redondo. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou trocar a cor, tá? Para trocar a cor, eu venho nesse traço e eu quero acrescentar uma cor que tenha dentro do meu elemento, dentro da minha paleta de cores aqui da arte. Então eu vou vir no meu conta-gotas e eu vou acrescentar o amarelo, ó, mais ou menos aqui, certo? E eu vou fazer a mesma coisa agora, ó, com o meu preenchimento. Então venho em cor, troco a cor, ó, arrasto até chegar nesse amarelo aqui, certo? Então o que eu fiz? Eu mantive o traço, que é o contorno, e também o elemento de dentro com a mesma cor. Mas para que eu fiz isso? Aqui eu vou acrescentar o meu logo. Então eu vou vir no meu maisinho, eu vou em mídia e eu não coloquei nos materiais o meu logo. Então é só vocês buscarem o material de vocês. Eu vou buscar o meu logo aqui do manual do editor. Então peguei o meu logo, vou diminuir a escala dele, vou arrastar aqui para cima, certo? Vou diminuir um pouquinho mais e apliquei o meu logo, tá? Eu vou fazer uma pequena alteração na cor. Para isso, eu vou vir aqui no meu logo, vou em efeito, adicionar efeito e eu vou selecionar aqui, ó, a opção cor e luz. Em cor e luz, eu vou selecionar cor sólida, configuração padrão.
O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que eu mude a cor do meu elemento. Qual cor que eu quero colocar? Eu quero colocar esse cinza aqui. Então eu venho aqui na minha cor azul, venho no meu conta-gotas e eu seleciono até achar a opção aqui, ó, cinza, certo? A opção que eu quero. Eu não quero colocar um preto, mas caso você queira, não tem problema, certo? Vim aqui, ok. Por que eu gosto de colocar meu logo? Porque quando você fizer um vídeo para o seu cliente, para você mesmo da sua hamburgueria, é importante que você reforce a sua logomarca, tá? Então, por isso que eu deixei essa janelinha aqui. Além disso, eu vou mexer em algumas coisas, né? Nesse hambúrguer aqui embaixo, eu acho muito interessante a gente colocar uma sombra. Para colocar a sombra, é só selecionar o meu elemento do hambúrguer. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui em borda e sombra. Em borda e sombra, ao invés de eu adicionar um traço, eu vou clicar nessa última opção aqui. O que essa última opção faz? Ela faz com que acrescente uma sombra. Então, eu vou habilitar a sombra aqui e eu vou trocar a cor só para vocês verem como que já tem a sombra aqui, ó. Dá para ver o contorno branco, certo? Eu vou querer deixar um preto mesmo, né, como sombra. E aí, eu vou ajustar algumas coisas, como tamanho da minha sombra, tá? E eu quero jogar um pouquinho para baixo, eu não quero que ele fique no contorno do meu desenho. Então eu vou vir aqui, ó, no eixo Y e vou arrastar um pouquinho para baixo. Se eu trocar a cor para vocês verem aqui, ó, vocês vão ver que eu estou jogando essa sombra aqui, ó, para baixo, tá vendo? Então eu vou vir aqui, né? Vou diminuir um pouquinho desse tamanho aqui, vou jogar mais para baixo ainda. E agora eu volto para a cor tradicional, que é a cor que eu quero, que é a cor black, tá? É só para dar um destaque, vocês vão ver que faz pouca diferença. Caso vocês queiram diminuir a intensidade, é só vocês selecionarem a opção aqui, ó, de alfa. Aí ele vai diminuir um pouquinho a intensidade, né? Por exemplo, 59%. Bom, o próximo passo é acrescentar algumas outras coisas, como textos, né? Textura e tudo mais. Eu vou acrescentar, a primeira coisa agora vai ser os textos. Então, para facilitar, eu vou mutar tudo que eu criei aqui e eu vou acrescentar os meus textos, tá? Para acrescentar os textos é simplesmente vir aqui no maisinho, eu vou selecionar a opção texto e eu vou adicionar um texto. Vocês podem adicionar qualquer texto. Então eu vou colocar aqui o texto burger, tá? Então vou vir aqui, burger. E para trocar a fonte é só eu clicar na opção aqui em cima e selecionar algumas opções de fonte que eu já tenho favorita. Caso vocês queiram procurar uma fonte, é só vocês clicarem aqui embaixo em ver todas as fontes, que vai ter um leque de opções de fontes, beleza? Eu tenho minhas favoritas, então eu vou fechar aqui e vou adicionar, vamos ver, essa daqui, ó. Agora eu vou aumentar o tamanho do meu texto, certo? Vou dar OK. E eu vou trocar de cor ainda, mas enquanto isso eu só vou reposicionar esse meu texto. A cor que eu quero, eu vou habilitar aqui de novo, ó, o meu amarelinho. E aí eu clico no meu texto, venho em cor e preenchimento, conta-gotas e simplesmente clico no meu amarelo aqui, certo? Para não ficar em cima, eu jogo um pouquinho para baixo, vou aumentar, vou acrescentar um pouquinho de rotação. Aí eu diminuo um pouquinho e vou deixar aqui, certo? Então, basicamente eu criei um texto, só vou conferir se ele está centralizado. Quando ele estiver centralizado, ele aparece essa linha vermelha no centro. E eu posso replicar ele de forma manual ou eu posso utilizar um efeito. Eu vou utilizar o efeito, tá? Para utilizar o efeito, eu clico na minha fonte, venho em efeito, adicionar efeito e eu vou selecionar aqui a opção repetir. Em repetir, eu seleciono novamente a opção repetir, configuração padrão. O que ele vai fazer? Ele tem algumas opções, né? Então, a opção contagem, que é essa opção aqui, é o número de repetições que você vai querer. Eu vou selecionar um número menor de repetições, então eu vou vir aqui e vou selecionar a opção 5, certo? Mas Renan, cadê as repetições? As repetições vão aparecer aqui no deslocamento. Caso você queira um deslocamento lateral, vocês selecionam a opção X. Caso vocês queiram um deslocamento vertical,
vocês selecionam a opção Y. Então eu quero que o texto desça de forma vertical. Então eu vou selecionar a opção Y e eu vou arrastar aqui para baixo. Tá vendo? Então, basicamente repetir o meu texto aqui dentro. Eu quero acrescentar algumas outras coisas, né? Então para isso eu vou vir aqui, vou habilitar o meu hambúrguer novamente, vou jogar o meu hambúrguer para cima do meu texto, eu vou selecionar aqui uma pequena borda, tá? Então para isso eu venho no meu texto, vou em borda e sombra e eu vou habilitar essa minha sombra, certo? Então venho aqui, ao invés de preto eu vou colocar uma outra cor e eu vou selecionar o conta-gotas para achar essa cor, vamos ver. Eu imagino que esse laranja vai ser legal. Vamos ver, né, se ele vai ficar legal. Eu vou aumentar um pouquinho ele. Vou descer a opção aqui, ó, para baixo. Vou diminuir um pouco o tamanho. Esse laranja ainda precisa ser um pouquinho mais forte. Caso você queira trocar para uma cor parecida, não esteja achando e tudo mais, é só você clicar nessa opção aqui, ó, que você vai conseguir mexer em algumas questões da cor. Então, se eu quiser um pouquinho mais escuro, ó, é só jogar para cá. E aí eu achei interessante, né? Vou colocar aqui a posição, vou ajustar um pouquinho da posição X também. Então a diferença foi, eu criei uma bordinha laranja no meu texto amarelo. Então se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que, ó, a diferença que faz, certo? Dá um preenchimento muito maior no texto, beleza? Então basicamente aqui, ó, criei a minha estrutura, eu preciso fazer muito mais coisa, né? Então, eu achei que a arte ficou um pouquinho vazia, então eu vou acrescentar algumas coisas que vão fazer com que essa arte fique mais interessante. Para fazer essa arte, eu vou clicar no meu maisinho e eu vou selecionar aqui a opção, ó, desenho à mão livre. Em desenho à mão livre, eu vou selecionar aqui a opção branca, mas depois eu troco se eu quiser. E eu vou deixar o pincel bem grande. E como que eu vou fazer esse desenho? Eu vou simplesmente faço com o meu dedo aqui, tá? Então eu vou fazer um desenho aqui que eu imagino que seja interessante para compor essa cena, né? Se eu observar que aqui tá um pouquinho vazio embaixo, né? Então vou imaginar o que eu faço aqui, tá? Vou vir aqui para cima, eu vou vir um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. E aí eu vou vir aqui, ó, vou descer até aqui e mais ou menos isso aqui. Nossa, Renan, mas o que tem isso a ver, né? Vocês vão ver, eu vou trocar por uma cor cinza, né? O meu contorno aqui, ó, por uma cor cinza. Então eu venho aqui no meu preenchimento, troco por uma cor cinza, tá? E vou arrastar aqui para baixo, ó, por baixo de tudo. Tá vendo como ficou? Já deu uma diferença, né? Eu posso acrescentar a opacidade aqui, ó, que ele vai mesclar um pouquinho, ele vai deixar só uma texturinha, tá vendo? Então, resumindo, por que eu fiz com o dedo? Porque o dedo vai fazer com que essa coisa fique bem mais orgânica, né? Senão a linha ia ficar uma linha muito certinha e aí geralmente não fica muito legal, tá? Então, só foi para dar um toque aqui. E basicamente o meu design está pronto, né? Eu vou acrescentar animação ainda, né? Então fiquem tranquilos, né? Deixa eu habilitar aqui dentro do repetir. Eu vou jogar um pouquinho mais para baixo o meu elemento aqui, ó, do Y, certo? Então vou acrescentar animação agora, tá? Para acrescentar animação, eu vou fazer algumas coisas que vocês vão entender que vai acontecer, tá? Para fazer a animação, a primeira coisa que eu vou acrescentar, que muita gente me pede, é o movimento de câmera. Então, para habilitar o movimento de câmera, eu simplesmente venho aqui no meu maisinho, eu clico aqui na opção Objeto e eu vou selecionar aqui a opção Câmera. Lembrando, a câmera é só para quem tem uma Lightmotion Pro, mas se você está treinando aqui, está fazendo tutorial e não tem uma Lightmotion Pro, você pode utilizar o objeto nulo, que são pequenas diferenças que acontecem, porque a câmera tem a questão de desfoque, mas dá para você utilizar o objeto nulo caso você não tenha a câmera habilitada. Eu vou utilizar o movimento de câmera e quando eu habilito o movimento de câmera, todos os meus objetos agora que estão embaixo da câmera, eles fazem parte agora do meu movimento. Então tudo que eu fizer de movimento vai fazer uma alteração. Mas para eu ver essas alterações, o que eu preciso acrescentar? Eu preciso vir aqui, ó, no meu canto direito, e eu preciso habilitar essa câmera. Tá vendo que tem um tracinho? Ela está desabilitada. Eu tenho que clicar, ela vai virar verde e aí sim você vai conseguir trabalhar nesse movimento de câmera, beleza? Bom,
Eu, por costume aqui, eu gosto de fazer algumas coisas com movimento de câmera, depois eu faço minhas alterações caso eu precise, tá? Então, para o movimento de câmera, eu quero fazer algumas questões. Então eu vou vir aqui, ó, mais ou menos no 1:10, vou fazer a pincelada aqui, ó, para diminuir a minha timeline, e aí eu vou acrescentar algumas coisas, né? Então eu vou vir na minha câmera, eu vou vir aqui, ó, em movimento e transformação, e eu vou acrescentar dois elementos, o elemento de zoom e o elemento também de rotação, tá? Então eu vou vir aqui, ó, em rotação, eu vou selecionar e vou apertar o keyframe. Vou vir aqui na escala e também vou apertar o movimento de keyframe. Vou vir no meu início da minha animação, onde não tem nada, é o início dela. Eu vou vir aqui, ó, e vou habilitar a rotação para um lado. Eu quero deixar mais ou menos aqui, ó, 20, certo? E eu vou vir no meu movimento de escala, vou selecionar aqui, ó, a opção Z e vou aumentar essa escala até desfocar o meu elemento, ó. Vocês vão ver, ó, que meu elemento vai começar a desfocar, ó. Tá vendo como ficou? Esse é o hambúrguer com um zoom, super zoom, né? E aí o que eu faço? Eu simplesmente venho aqui, ó, na opção de gráficos e vou ajustar o meu gráfico tanto da rotação quanto da escala. O que vai acontecer? Ó, meu objeto vai entrar assim, certo? Mas Renan, tá tudo muito parado. Calma, a gente vai chegar lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um grupo entre o meu logo e o meu box aqui, certo? Então vou vir aqui, ó, seleciono o meu logo, seleciono o meu box e eu vou selecionar essa primeira opção. Essa primeira opção vai fazer com que meus elementos virem um grupo. Então selecionei o meu grupo. Para isso eu vou fazer uma animação aqui, ó, de posição. Então eu vou vir aqui, ó, mais ou menos no 1 segundo e vou fazer com que esse meu elemento do meu logo venha lá do lado esquerdo. Vou jogar aqui para fora. Isso. E aí, beleza, né? Então eu vou vir aqui, ó, joguei para cá. Então dá para vocês verem que, ó, o meu logo ele vem e ele entra do lado esquerdo. Beleza? Eu vou acrescentar algumas outras coisas também, como animações tanto no texto quanto na foto. Para isso, eu vou vir aqui, ó, na minha foto, eu vou vir selecionar movimentação e transformação e eu vou conferir se o meu objeto está com o ponto de giro no centro. Para isso, eu venho aqui, ó, nesse elemento e clico mais uma vez. Vai trocar a frase aqui, ó, deslize para movimentar o ponto de giro. E aí eu confiro se o meu ponto de giro está no centro. Se ele estiver no centro, é esse movimento que eu quero, tá? Então, venho no meu elemento, efeito, adicionar efeito e eu vou acrescentar aqui, ó, um efeito chamado movimentar e transformar. Em movimentar e transformar, eu vou ajustar dois efeitos. O primeiro efeito vai ser aqui, ó, o tamanho do pulso, certo? Vem o tamanho do pulso, coloco aqui a opção ampliar. Em ampliar, eu preciso selecionar algumas coisas, né? O que vai ser isso? Eu vou selecionar a opção aqui, ó, o ampliar menorzinho. Por quê? O encolher ele já está no 1. Se eu quiser ampliar, eu tenho que aumentar um pouquinho aqui, ó. O que ele vai ficar fazendo? Ele vai ficar, ó, pulando. Então eu vou mostrar aqui para vocês como ele vai ficar. Certo? Então meu hambúrguer está pulando aqui dentro. Caso eu queira aumentar a frequência, então esse pulo muito maior, é só aumentar a frequência aqui. Eu acho que está de bom tamanho, não gosto muito dos movimentos, tá? Então vou vir aqui de novo, efeito, adicionar efeito e eu vou vir aqui em movimentar. Agora eu quero um movimento de rotação, tá? Então o efeito de rotação eu coloco aqui a opção balanço. Em opção balanço eu venho aqui e coloco a opção acelerar. O que ele vai ficar fazendo? Ele vai ficar rotacionando, tá? Eu não gosto de muita rotação, então onde eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar aqui, ó, na opção ângulo. Então eu seleciono o ângulo 1. O ângulo 1, ele está indo até 29%. Então eu quero deixar bem menos, né? Então eu vou diminuir aqui, ó, ele para menos 5. E no ângulo 2, em vez de mais 29, eu coloco aqui, ó, 5. Então, um está negativo e o outro está positivo. E por que menos 5 e mais 5? Porque ele vai para um lado e vai para o outro. Beleza? Então, simplesmente assim, ele vai ficar pulsando e vai ficar rotacionando.
Ó. Beleza? E aí, se você quiser colocar alguma coisa mais aleatória, sem problema nenhum. Agora eu vou acrescentar umas animações de texto. Para criar as animações de texto, eu venho aqui, ó, dentro do meu burger e eu vou acrescentar algumas coisas que eu imagino que devam ter, tá? A primeira coisa, eu não quero que o meu burger já tenha essa animação. Então eu vou falar que ele vai iniciar no 0 e vai terminar no 100%. Então 100% e aqui 0%, né? Então vou colocar a animação aqui, ó. Vou arrastar um pouquinho para frente, mais ou menos aqui. E você vai ver que ele está aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Ele está aparecendo o meu texto. E eu vou acrescentar algumas animações de texto. Para criar as animações de texto, eu venho aqui, ó, no burger e eu vou vir aqui em efeito, repetir, e eu tinha feito 5 contagens. Eu vou aumentar o número de contagens para uns 10 e vocês vão entender o que vai acontecer, tá? Então, vou fazer essa animação e eu quero que o meu elemento do burger ele suba, né? O meu texto suba. Então, eu venho em burger, jogo para cá, em posição, ó, eu vou colocar aqui meu elemento até o final aqui, ó, suba. Certo? Então, enquanto está rolando a minha animação, eu quero que esse elemento fique subindo. Mas, Renan, ele vai ficar por cima desse meu logo? Não. Eu vou criar uma máscara aqui e vocês vão entender o que eu vou fazer. Para criar essa máscara, eu venho simplesmente no meu elemento aqui, eu seleciono um retângulo e eu vou, ó, aumentar até em cima. Isso daqui vai fazer com que eu delimite até onde o meu elemento vai cortar, né? Então eu quero, ó, que meu elemento ele comece a cortar a partir daqui. E aí eu vou jogar esse meu elemento para cá, em cima do meu burger, lembrando que ele tem que ficar no mesmo tamanho. E se eu, ó, avançar para cá, vocês vão ver que ele passa por baixo. Para que seja uma máscara, eu seleciono esses dois e seleciono a terceira opção, certo? Então vocês vão ver que aqui, ó, ele vai cortar. Só que lembra que eu dei uma rotação no meu texto? Então é muito importante que você faça essa rotação também na máscara, né? Então vem aqui na máscara, aqui, ó, joga uma rotação, deixa eu ver quanto que tá no texto. Tá 3, então venho na máscara e jogo rotação 3 também, certo? Aí ele vai acompanhar o movimento. Caso eu queira acrescentar alguns outros elementos, eu posso acrescentar e é isso que eu vou fazer. E eu vou selecionar a opção desfoque, tá? Então vou vir em desfoque e vou selecionar a opção gaussiano. Em desfoque gaussiano, eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, e vocês vão ver que aqui dentro do burger ele fica bem mais leve a hora que vai sumindo, né? Então, basicamente aqui, ó, se eu voltar aqui, vocês vão ver que ele tá sumindo essas questões, tá? Como eu fiz um movimento, né, gente? Eu fiz um movimento aqui de repetir, eu não consigo fazer uma animação individual de cada texto, mas caso vocês queiram fazer esse movimento de cada texto, não tem problema, é só vocês irem duplicando esse texto. Obviamente o movimento vai ficar muito mais complexo, né? O projeto vai ficar um pouquinho mais pesado também, mas dá para vocês fazerem. Caso vocês achem que o efeito do burger tá muito junto, também não tem problema, vocês podem vir aqui dentro do seu texto, aqui, ó, e ajustar dentro do efeito de repetir o deslocamento, né? É só vocês ampliarem o deslocamento aqui que vai dar na mesma, tá? Eu quis deixar um pouquinho mais próximo para aproveitar o espaço da arte, beleza? Acabou? Não, eu vou habilitar algumas coisinhas que eu quero fazer aqui, né, como algumas texturas, algumas coisas. Então eu vou vir aqui no meu maisinho, eu vou vir em mídia e a primeira textura que eu vou fazer vai ser essa branca aqui, né? Eu vou vir aqui, ó, em rotação, vou deixar mais ou menos 90 e essa textura, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que essa textura fique em todo o meu filme. Só que ela tá com o elemento branco, né? Então o que eu tenho que fazer para assumir esse elemento branco? Venho aqui, seleciono homogeneização e opacidade, certo?
Em homogeneização e opacidade, eu vou selecionar uma opção de mesclagem. A opção de mesclagem que eu vou fazer vai ser escurecer e eu vou selecionar a opção multiplicador, tá? Para não ficar em tudo, eu vou jogar para baixo do meu hambúrguer e vou jogar também aqui, ó, para baixo do meu logo, do meu texto, para não ter problema nenhum. Então eu vou vir aqui, para cá, jogar o grupo para cima e pronto. Então ele ficou aonde? Ele ficou em cima do background, ele ficou em cima do meu desenho e ele também ficou em cima do meu texto, beleza? Acabei? Não, eu vou acrescentar aqui um outro efeito, só que esse efeito vai ficar para todo o desenho. Então eu vou vir em mídia e é essa textura aqui, ó, dourada, certo? Essa textura dourada vai fazer com que tenha uma luz, então eu aumento o meu elemento aqui dentro e eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui dentro dele, vou selecionar ele dentro de todo o meu desenho, né? Ou seja, ele tem que estar embaixo da câmera, né? Eu vou vir aqui, eu vou diminuir um pouquinho da opacidade. Eu vou vir aqui, vou ajustar aqui, ó, a opção de mesclagem, eu vou colocar uma opção clarear. Então eu vou selecionar aqui, ó, superexposição linear, ou seja, ele vai fazer com que esse brilho fique bem firme. E eu vou acrescentar um efeito de piscada para que esse meu Blend Mode fique piscando, certo? Então eu vou vir em efeito, adicionar efeito e eu vou vir aqui na opção opacidade e visibilidade. E eu vou selecionar aqui a opção cintilização, configuração padrão e aí ele já vai ficar piscando automaticamente aqui, ó. Tá vendo esse amarelinho? Então ele já vai ficar piscando automaticamente. Caso eu queira deixar a intensidade mais firme, é só diminuir a intensidade aqui, né? Então eu vou deixar mais ou menos aqui, né? A frequência piscando. Vou acrescentar um movimento aqui também de movimento aleatório, né? Então movimentar aqui, ó. Vou colocar esse deslocamento aleatório e eu vou selecionar a opção portátil. E aí ele vai ficar movendo aqui, beleza? Então, gente, isso daqui é animação. Caso eu queira acrescentar, tá? Isso aqui é muito importante também vocês brincarem com os movimentos que dá pra fazer, né? Então é muito importante, às vezes vocês querem dar um zoom dentro do seu hambúrguer, então é só vocês virem aqui em movimentação, selecionar a opção Z e dar o zoom no seu objeto, às vezes dá o zoom no seu logo, né? Então eu vou dar aqui, ó, o zoom no meu objeto só para mostrar, né? Então venho para cá, jogo um pouquinho a posição aqui, ó, para o centro, certo? Deixo um pouquinho aqui caso eu queira, né? Então vou deixar um segundo e depois volto para a posição inicial aqui dentro, né? Então 6 até o 7. Venho para cá, volto de novo para minha animação tradicional, que é essa daqui, certo? Então, mais ou menos o que eu fiz, aí eu ajusto o gráfico, só para ter mais movimentos caso eu queira dentro da minha animação, certo? Então, basicamente é isso, eu vou renderizar para mostrar para vocês. Para renderizar, é simplesmente vocês virem aqui em cima e selecionar a opção vídeo e depois clicar em exportar. Com o vídeo renderizado, é só vocês salvarem para ficar na galeria e eu vou dar o play. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse tutorial. E se você gostou e chegou até aqui, não se esqueça de deixar aquele like, porque isso me ajuda muito e faz com que eu crie novos conteúdos todas as vezes para vocês. Beleza? Então espero que tenham gostado. Valeu!